Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio e essa aula é para alunos do segundo ano do ensino médio. É uma aula que vai ser uma revisão de sistemas lineares. A gente vai falar um pouco da parte de escalonamento. No último vídeo, o vídeo da última semana, a gente tinha lá um pouquinho sobre escalonamento, sobre sistemas lineares, e eu retomo para a gente só fixar as ideias, tá certo? Então, o sistema linear é um conjunto de equações, com incógnitas, e a gente precisa encontrar uma forma para resolver, encontrar o conjunto de valores que a gente tem aqui para as incógnitas, para que a gente satisfaça todas as equações. Então, você tem um conjunto de equações e a solução desse sistema vai ser o conjunto de valores que satisfaz todas as equações. Uma das maneiras da gente resolver esse problema é usar o método conhecido como escalonamento. O que é o escalonamento? A gente vai escrever o sistema em forma de escada. A gente, de uma linha para outra, a gente tenta eliminar o número de incógnitas, tá certo? Deixa o sistema mais fácil de resolver possível para poder encontrar os valores das incógnitas, tá certo? E aí depois a gente volta substituindo e a gente consegue encontrar os valores, tá certo? E como é que a gente faz para eliminar? A gente vai fazendo operações de linhas com outras linhas, tá certo? A gente pega uma linha, soma com outra, multiplica por valor, e soma ou subtrai de outra, e fazendo este procedimento a gente consegue eliminar as incógnitas, tá certo? Então vamos tentar fazer aqui um escalonamento desse sistema. Aqui a gente tem um sistema e eu vou escalonar ele, tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou escolher primeiro qual incógnita aqui que eu vou eliminar, tá certo? Eu tenho 2x aqui, menos 2x aqui, 4x aqui. Então, eu vou escolher para mim eliminar primeiro essa que tem o x, tá certo? Dessa linha para essa aqui, o que está mudando? O que está acontecendo do cara que tem x aqui para o cara que tem x aqui? Notem que basta eu somar esse com esse, eu juntar esse com esse, que eu consigo eliminar esse aqui de baixo, tá certo? Reescrevo isso somando esse que está aqui em cima com esse que está aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse sistema aqui do lado, ó. Reescrever o sistema. A primeira linha eu não vou mexer, então vai ficar 2x menos 3y menos z igual a 0. Para eliminar esse menos 2x que está aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o que está nessa primeira linha com o que está nessa segunda. E a resposta eu vou colocar na segunda linha ali. Tá certo? Então, 2x menos 2x é 0. Não é nada, não vou colocar nada ali. Certo? Então, ó, fazendo esse com esse, juntando esse com esse menos 2x ele desaparece, não precisa colocar ali. Aqui, menos 3y mais y. Se eu tenho menos 3y mais y, eu vou ficar com menos 2y. Tá certo? Coloquei ali. Aqui eu tenho menos z mais 2z. Menos z mais 2z, quando eu juntar, vai ficar z positivo. Tá certo? E aqui eu tenho 0 menos 9, vai ficar menos 9. Então, o que aconteceu daqui para cá? Eu estou tentando escalonar o sistema. Escalonar é escrever ele, o nome tem essa origem, escrever em forma de escada. É tornar ele o quê? Como se fosse uma escadinha, em que cada equação, cada linha nova de cada equação tem um número menor de incógnitas, tá certo? Então a gente consegue transformar o sistema complicado e resolver num sistema mais simples, tá certo? E aí o que vai acontecer? Essa última linha aqui eu também vou reescrever ela ali. Eu vou fazer uma operação com a primeira linha e com a segunda para poder eliminar o x daqui também. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar esta primeira linha aqui por quanto? Por menos 2, tá certo? E fazer junto com essa, e a resposta que der aqui eu vou colocar aqui, tá certo? Professor, por quê? Porque aqui eu tenho 2x positivo, aqui eu tenho 4x.
Quando eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com 4, esse cara que está aqui, ele desaparece. Tá certo? Então, fazendo essa operação, 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Com 4x que está aqui, ó, dá 0. Não preciso nem colocar ele aqui. Tá certo? Essa primeira parte aqui, eu já resolvi o problema. Eu já eliminei esse x que estava aí. Agora, se eu fiz para esse primeiro, eu tenho que fazer para todos que estão aqui na equação. Então, menos 3y vezes menos 2 dá 6y positivo. 6y positivo mais 2y fica 8y positivo. Tá certo? Menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6y mais 2y, 8y positivo. E agora o último aqui, ó, menos e vezes menos 2 dá 2z positivo. Com mais um z vai dar 3z positivo. Certo? Aqui eu tenho 0 vezes menos 2 dá 0 vezes menos 2 dá 0. Com 1 vai ficar 1. Tá certo? Então o que aconteceu? Daqui para cá eu consegui eliminar o x aqui, ó, na segunda e na terceira equação. E eu vou aplicar esse procedimento novamente, certo? Daqui para cá, para eliminar esse y. E aí vai ficar o quê? Vai ficar só, na última equação, vai ficar só o z. E aí fica muito mais fácil de eu resolver esse problema. Então eu vou reescrever esse sistema, certo? Vou reescrever esse sistema em que a primeira equação ela vai permanecer do jeito que ela está ali, certo? A segunda equação também vai permanecer do jeito que ela está, certo? E a última equação, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar esse 8y daqui usando a segunda equação, tá certo? Então eu vou trabalhar só com a segunda e a terceira equação. E aí, qual a operação que eu preciso fazer aqui para que esse 8y desapareça? Concorda comigo que se eu pegar esse menos 2 e multiplicar aqui, ó, multiplicar por 4 e juntar isso que está aqui com essa daqui, vai desaparecer esse y daí da terceira equação? Vai, né? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 com 8 desaparece. Então, ó, multipliquei essa equação aqui por 4. Começando por esse daqui. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Com 8 já era. 4 vezes z dá 4z. Mais 3z vai dar o quê? 7z. Certo? E agora? Menos 9 vezes 4 dá o quê? 4 vezes 9, 36. Com 1 dá 37. Tá certo? Perdão. Menos 9 vezes 4 dá menos 36. Tá certo? Menos 36 com 1 dá menos 35. Eu tinha feito como se fosse positivo. Certo? Então, menos 9 vezes 4 dá menos 36, mais 1 dá menos 35. Então, esse sistema aqui, ó, eu consegui, manipulando, certo? Usando o escalonamento, chegar num quê? Num sistema mais simples de resolver. Por quê? Para me obter o valor de z aqui, basta eu fazer o quê? Eu sei que 7z é igual a menos 35, então z vai ser igual a menos 35 dividido para 7, certo? Quanto que é o z? Quanto que é menos 35 dividido para 7? É 5. Aliás, menos 5, né? Está negativo. Menos 5. Certo? 7 vezes 5 é 35. Então, usando esse valor, ó, usando esse método, já descobri o valor do quem? Do z. Certo? Aí o que eu faço? Eu volto aqui nessa segunda equação e substituo o valor de z para encontrar o valor do y. Então vai ficar assim, ó, menos 2y mais o valor de z, que é menos 5,
é igual a menos 9. Certo? Aí o que vai acontecer? Ó, mais com menos é menos, então vai ficar assim. Vai ficar menos 2y menos 5 igual a menos 9. Eu vou juntar dos dois lados 5 positivo. Quando eu fizer isso, vai ficar menos 2y igual, ó, é como se esse 5 passasse para lá positivo. Então vai ficar menos 5 mais 5 vai ficar 0 aqui. Menos 9 mais 5 vai ficar menos 4. Aí o que é que acontece? Se menos 2y é igual a menos 4, é como se eu passasse esse menos 2 dividindo. Então, y é igual a menos 4 dividido por menos 2. Quanto que dá? Quanto que é menos 4 dividido para menos 2? Y é igual a 2. Certo? 2 positivo. Ok? Então, pronto. Então, a gente já tem o valor de z e o valor do y. Agora, a gente só precisa substituir aonde? Aqui na primeira equação para encontrar o valor do x. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer aqui em cima, ó. 2x menos 3 vezes o valor do y, que é 2, menos o valor do z, que é menos 5. Ó, então, menos 5 é igual a quanto? A 0. Vamos tentar resolver aqui. Ó, vai ficar 2x, aqui menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 5 é igual a 0. Menos 6 mais 5 dá quanto? Dá menos 1. Então, a gente tem que 2x menos 1 é igual a 0. Somo um dos dois lados, eu vou ter que 2x é igual a 1. Esse 2 está multiplicando, é como se a gente passasse dividindo, a gente vai ter que x é igual a meio. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue o quê? Descobrir o valor do x, do y e do z. Tá certo? Isso é um exemplo do quê? De escalonamento. Tá certo? É uma questão em que, para resolver o sistema, eu escalonei. Tá certo? Eu fui fazendo operações para poder reduzir o número de incógnitas aí, né? Mantendo o número de equações e encontrar em um sistema equivalente que seja mais simples. Tá certo? No último vídeo, né, tem um trechinho também, nos últimos vídeos que foram da aula na semana passada, fala sobre a discussão de um sistema linear. Tá certo? O que é a discussão do sistema linear? A gente tem 3 tipos de sistemas lineares. Tem um sistema possível determinado, SPD. Tem um sistema possível indeterminado, certo? E temos o sistema, impossível, tá certo? Que não tem solução, certo? O que vai acontecer? O que caracteriza cada um desses tipos aí? Cada sistema desse, né, vai ser caracterizado pelo o formato da solução, certo? Como assim, professor? Quando você encontra um valor certinho para x, por exemplo, aqui a gente tem x, y e z. Quando você encontrar um valor certinho para x, um valor certinho para y e um valor certinho para z, certo? Para cada incógnita aí, você encontra o valor específico dela, do x, do y e do z, você tem então um sistema possível e determinado, tá certo? Cada incógnita aí ela vai ter um único valor. Você pode ter um sistema que os valores ficam variando, tá certo? Um valor de uma incógnita depende do valor da outra. E aí você tem vários valores possíveis. Quando isso acontece, é o sistema possível indeterminado. Você tem um monte, né? Você não tem como determinar uma solução, você tem várias. E o sistema impossível é um sistema que não tem solução. Quando você tentar resolver, você vai chegar numa coisa absurda, uma coisa que não faz sentido. Tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, a solução foi essa, x igual a meio, y igual a 2, z igual a menos 5, e por ter um valor determinado para cada uma das incógnitas, a gente tem aí, né, como classificá-lo, e ele é classificado como sistema possível e determinado. Tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de como escalonar um sistema e aproveitando a gente já conseguiu classificar.
Bom, pessoal, vamos a mais um exemplo. Um exemplo de como a gente escalou no sistema. Tá certo? Então aqui eu coloquei um novo exemplo. Sistema de 3 equações, tem 3 incógnitas para a gente tentar resolver. Tá certo? Então a ideia aqui é o seguinte, é eliminar, do mesmo jeito que a gente fez no anterior, a gente eliminar o x na segunda e na terceira equação. Para eliminar o x aqui na segunda equação, eu vou fazer o que com a primeira? Vamos multiplicar por menos, vamos multiplicar por 2, certo? Por 2, e vou juntar com a segunda aqui, certo? Na terceira equação, o que eu faço? Eu pego simplesmente essa daqui, para não ficar sem nada, eu vou multiplicar como se fosse multiplicando por 1, tá certo? E vou juntar com a terceira aqui, tá certo? Então, para eliminar esse menos 2x, eu multiplico essa por 2 e junto com essa. Para eliminar o menos x aqui, eu multiplico por 1, que não vai alterar nada, e faço com essa. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar a primeira sem alteração. 2y menos 3z igual a menos 7. A segunda, ó, vou multiplicar por 2. Então, ó, x vezes 2, 2x. 2x com menos 2x, 0 não precisa colocar. 2y vezes 2 dá 4y. 4y menos y dá 3y. Aqui, menos 3z vezes 2 dá menos 6z, mais z dá menos 5z. Certo? Aqui, menos 7 vezes 2 dá menos 14. Menos 14 mais 3 dá menos 11. Então, aqui fica menos 11. Ok? E agora, essa última aqui, ó. 1 vezes x dá x, menos x dá 0, não precisa colocar. 2y vezes 1 dá 2y, mais y dá 3y. Certo? Menos 3z vezes 1 dá menos 3z, com menos 2z dá menos 5z. E aqui, menos 7 vezes 1 dá menos 7, com menos 4 dá menos 11. O que aconteceu aqui, ó? Vamos notar o seguinte, que tanto a segunda equação quanto a terceira equação, elas são iguais, elas estão repetidas. Quando isso acontece? Quando você encontra que uma equação ela é igual a uma outra equação. Você tem 3 aqui, você tem duas iguais, né? Ou que uma equação é múltipla da outra, de uma dessas que esteja aqui, tá certo? Múltipla significa o quê? Por exemplo, se aqui fosse 15, 25, multiplicasse, por exemplo, por 2, fosse 6, menos 10 e menos 22, multiplicasse por 2, 6 menos 10 e menos 22. Então, é como se uma tivesse aí e não precisasse, elas estivessem repetindo, quando está exatamente igual ou quando é múltipla, tá certo? Então, a gente pode o quê? A gente pode eliminar, tá certo? Essa daqui ela não vai servir para nada para a gente encontrar a solução. Ela está aí só enchendo, tá entendendo? Ela não está servindo para nada, ela só está atrapalhando. Então, o que a gente precisa para resolver esse sistema é isso daqui, ó, é x mais 2y menos 3z igual a menos 7 e 3y menos 5z igual a menos 11. Aí o que vai acontecer? Como você tem aqui um sistema que o número de equações é menor que o número de incógnitas, tá certo? Você tem duas equações aí, 3 incógnitas. Você vai ter que provavelmente quando você for resolver esse sistema como esse, você vai ter que uma variável ela vai ficar em função da outra, tá certo? Então o que você pode fazer aí? Você pode fazer o seguinte, você pode colocar, por exemplo, o y em função do z. Como assim, professor? Você tentar resolver essa daqui, ó. Quando você tentar resolver essa daqui, você vai ter que 3y menos 5z igual a menos 11. Então, 3y é igual a menos 11 mais 5z. Tá certo? Você está deixando o y em função do z. E o que você pode fazer? Disso daqui você tira o quê? Você tira que o y é igual a menos 11
mais 5z sobre 3. Tá certo? Ficou em função, ó, o y ficou em função do z. Para cada valor que eu atribuir ali a um z, eu vou ter um y associado a ele, tá certo? E a gente faz a mesma coisa para encontrar o x, certo? Então a gente substitui os valores do y aqui para poder encontrar o valor de x. Como assim, professor? Eu tenho que o x mais 2 vezes o valor do y. O y vale quanto? Ó? Vale tudo aquilo ali. Então a gente coloca aqui menos 11 mais 5z sobre 3. Ó. Aonde tinha o y, eu coloquei o valor dele ali. Tá certo? E aqui eu repito, ó, menos 3z igual a 7. Aí eu vou multiplicar, ó, fazer a multiplicação aqui. Eu vou chegar aqui, x mais 2 vezes menos 11 dá menos 22, então vai ficar menos 22 mais 10z sobre 3 menos 3z é igual a 7, tá certo? Aqui eu multiplico tudo por 3, ó, para eliminar esse 3 que está aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 3x, tá certo? Menos 22 mais 10z, tá certo? Para esse 3 desaparecer aqui, ó. Multipliquei tudo por 3, tá certo? Os que tem 3 embaixo aqui, é como se eu cortasse, e esse menos 3z vai ficar menos 9z igual a 3 vezes 7, 21. Certo? E agora pronto, eu passo todo mundo para o lado de lá, tá certo? Deixo o x sozinho. Então vai ficar assim, ó, eu tenho aqui 10z menos 9z. Ó. Esse, quando eu fazer com esse, vai ficar só um z, tá certo? Aqui eu tenho menos 22 para o lado de lá também, então vai ficar assim, ó. Aqui eu já resolvi esse com esse, ficou um z só. Então esses dois aqui vai ficar um z. Então vai ficar 3x, passando para o lado de lá vai ficar 21 mais 22, vai ficar 43. Esse z estava positivo e passa negativo, menos z. Tá certo? E esse 3 está multiplicando, é como se ele passasse dividindo. Tá certo? Então vai ficar 43 menos z sobre 3. Tá certo? Então esse daqui é o valor de quem? Aqui é o valor de x. O que está acontecendo aí? Quando a gente tenta resolver um sistema e você não consegue atribuir um valor específico para cada uma das incógnitas, você está diante de um sistema possível indeterminado. O que significa isso? Que você consegue encontrar uma solução, só que ela não vai ser única. Para cada valor, concorda comigo, para cada valor que eu atribuir a z, eu vou ter um y diferente e um x diferente? Sim. Para cada valor que eu atribuir a z, eu vou ter um x diferente, eu vou ter um y diferente e um x diferente. Então, nessa situação aqui, a gente está diante de um sistema possível e indeterminado. Esse sistema possui infinitas soluções. Para cada z que você coloca, você tem uma solução diferente. Diferente do exemplo anterior, que a gente tem um valor específico para x, um valor específico para y, um valor específico para z. Aqui não, aqui a gente tem infinitos valores, todos eles dependendo de z. Cada valor que eu colocar aqui para o z, eu vou ter um y diferente, um x diferente. Tá certo? Então, mais um exemplo de escalonamento que a gente já aproveitou e classificou o sistema, né? O outro era sistema possível determinado, aqui sistema possível indeterminado, ok? Vamos para o terceiro exemplo? Bom, pessoal, vamos ao nosso último exemplo, certo? Terceiro exemplo, o último para escalonar um sistema. Então, a gente tem um sistema aqui que a gente quer escalonar para tentar encontrar os valores aí de x, de y e de z. Então, a ideia é a mesma. Nesse aqui, o que a gente faz? Multiplica por menos 1, tá certo? Soma com essa segunda para eliminar esse x daqui. Aliás, menos 1 não, 1 positivo, tá certo? Que menos 1 já está aqui, ok?
E nesse daqui, nesse de baixo, multiplica aqui por menos 3. Esse sim, por menos 3. Tá certo? E agora, quando a gente faz isso, como é que vai ficar? Primeiro a gente não mexe, 3y mais 2z igual a menos 4. A segunda, ó, é como se eu multiplicasse por 1 vezes x dá x, com menos x não precisa colocar. 1 vezes menos 3y dá menos 3y, com 2y fica menos y. Aqui fica 1 vezes 2z dá 2z, com menos z vai ficar z positivo. E aqui menos 4 com 5 dá 1. Tá certo? Então aqui dá isso daí. Né? Menos y mais z igual a 1. Tá certo? Agora, nessa daqui, ó, menos 3 vezes x dá menos 3x. Com 3x não precisa colocar, dá 0. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mais 9, né? O negativo aqui fica 9. 9 positivo, 9y positivo, menos 10y fica menos y. Aqui, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 7z fica um z positivo. Então, z positivo. Certo? Aqui vai dar menos 6 mais 7 fica 1. E aqui, menos com menos mais, 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 3. Fica quanto? Fica 9. Tá certo? E aí, a gente chega num problema. Tá certo? Por quê? Porque você tem duas equações aqui, tá certo? Duas equações aqui, que elas são exatamente iguais, ó, menos y mais... Duas equações não. Você tem duas equações aqui, ó, que de um lado você tem os termos exatamente iguais. Então, menos y mais z, e aqui menos y mais z, só que cada uma delas está dando um valor diferente, tá certo? Se você tentar resolver isso, daí, como é que ficaria? Por exemplo, se eu tentasse resolver, fazer mais um passo para tentar eliminar o y e o z aí, tá certo? Então, ó, vou continuar o que eu estava fazendo, a mesma sequência, só que eu vou ter um problema. Por quê? Quando eu juntar essa daqui, por exemplo, essa daqui de baixo, com essa daqui de cima multiplicada por menos 1, só para inverter o sinal, eu vou ficar com 0y, né? Menos y mais y dá 0y, é 0. Vou ficar com 0z, porque vai ficar menos z mais z, ficaria 0z. E eu ficaria com menos 1 mais 9, ficaria 8. 0y é 0. 0z é 0. 0 mais 0 é 0. Então eu ficaria com uma coisa desse tipo aqui, ó. 0 é igual a 8. 8 é igual a 0. Isso é uma coisa que não é verdade, que é absurdo, que não pode ser. Então, quando isso acontece, né? Quando você tenta resolver e chega num negócio estranho, 0 igual a 8, 1 igual a 2, tá certo? Você está diante do quê? De um sistema impossível. Você não consegue resolver, certo? Você não vai ter solução. Não existe valor x de y de z e você coloca e satisfaz os três ali, tá certo? Você não obtém solução para esse sistema, ok? Como é que a gente descobre quando o sistema é impossível? Quando você tenta resolver e aí você chega numa coisa parecida com essa. 0 igual a 8, 0 igual a 1, 1 igual a 2, uma coisa que não existe, que não é verdade, que não faz sentido, tá bom? Então pronto, pessoal, é assim que a gente escalou um sistema, no caso a gente pegou aqui sistemas 3x3, né? E a gente consegue classificá-los, tá certo? Porque foi na aula passada o videozinho, mas eu estou usando essa aula para reforçar, ok? E agora vamos ver como é que a gente relaciona, né? Também vai ser só um exemplo, como é que a gente relaciona sistema com matrizes, ok? Tem uma relaçãozinha aí de sistema com matrizes.
Bom, pessoal, então nosso último exemplo, né, é uma associação que a gente pode fazer entre sistemas lineares e matrizes, certo? Então, nosso exemplo aqui, a gente tem esse sistema linear e a gente tem como associar esse sistema linear a uma equação matricial, tá certo? Nosso sistema é 2x mais 5y igual a 18, x mais 3y igual a 11. A gente pode associar o quê? A equação matricial nessa forma, ax igual a b. Ax e b aí são matrizes, onde A é a matriz 2, 5, 1 e 3. A matriz x, certo? X maiúsculo. É aqui x e o y. E o b é essa matriz coluna formada pelo 18 e pelo 11. Tá certo? Então a gente consegue associar sistema de equação a esse daqui. Quando a gente fazer a multiplicação, ó, como é que a gente faz a multiplicação de matriz? A multiplicação AX aqui, ó, é linha vezes coluna. Então 2 vezes x, 2x, mais 5y, que está na primeira linha. Aqui, ó, 1x vezes 3y, linha por coluna, é o que está aqui. E iguala a matriz B, tá certo? Então multiplica essas duas e iguala a matriz B, né, que é formada pelo 18 e o 11, tá certo? Como é que a gente faz? A gente vai resolver essa questão de duas maneiras diferentes, tá certo? Esse sistema vai encontrar os valores de x e y aí, tá certo? A gente resolve usando o sistema que a gente já conhece, o escalonamento. Depois a gente tenta usar usando os conhecimentos de matrizes, tá certo? Então, usando o escalonamento, como é que ficaria? Vou fazer assim, ó. Vou botar aqui x mais 3y igual a 11, 2x mais 5y igual a 18. Como é que eu faço para eliminar o x aí? Pegar primeiro e multiplica por menos 2, tá certo? Junto com a segunda aqui. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar na primeira x mais 3y igual a 11. Menos 2 vezes x, menos 2x. Com 2x morre. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Com 5 dá menos y. Aqui vai ficar menos 22. Menos 22, ó. 2 vezes... menos 2 vezes 11 dá menos 22. Mais 18 fica o quê? Fica menos 4. Certo? E aí o que vai acontecer? Você encontra o quê? Que o valor do y aqui, ó, você tira que o valor do y aí é 4. Tá certo? Se menos y igual a menos 4, y é 4. Aí substitui nessa daqui, ó. Você tem que o x é igual a 11 menos, né? Eu já vou inverter logo. 3 vezes o valor do y, que é 4, que é 12. Né? 3 vezes 4, 12. Então, x é igual a 11 menos 12. X é igual a menos 1. Tá certo? Então, aqui a gente tira que o x é igual a menos 1, y é igual a 4. Tá certo? Passei, né? Subtrair dos dois lados menos 3y, como se fosse passar para o outro lado, e aí resolvi direto. Tá certo? Então, x é igual a menos 1. X igual a menos 1 e o y é igual a 4. Vamos tentar resolver de uma maneira diferente, usando matrizes? Como é que a gente faz para resolver usando matrizes? Para resolver usando matrizes, a gente faz assim. A gente tenta encontrar a matriz inversa da matriz A. Tá certo? Se eu tenho uma matriz A nesse formato aqui, ó, A igual a B, C, D, a inversa dela, A menos 1, é quem? É 1 sobre o determinante dessa, que é o determinante diagonal principal, AB, menos BC. Então, diagonal principal menos diagonal secundária. Os elementos que estão na diagonal principal eu troco de posição, e os de diagonal secundária eu inverto o valor. Tá certo? Então, a inversa de uma matriz de ordem 2 por 2 é essa daqui. Tá certo? Se o determinante não for zero, ela existe.
e a gente consegue calcular. Vamos tentar encontrar aqui, no caso da nossa matriz A, nesse formato aqui, ó, vai ficar 2, 5, 1 e 3. Certo? Quem vai ser a inversa? A inversa vai ser o quê? A inversa vai ser, ó, vai ser 1 sobre 2 vezes 3, que dá 6, menos 1 vezes 5, que dá 5. Inverte, vai ficar 3, 2, menos 5 e menos 1. E aí, 6 menos 5 dá 1. 1 dividido para 1 dá 1. Então, a nossa inversa vai ser essa daqui, ó. Vai ser 3 menos 5 menos 1 e 2. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer com essa matriz? Essa matriz aqui, eu vou usar para encontrar o valor de x e y. Eu não vou usar a matriz A. Eu vou usar a inversa de A. Como assim? É um jeito que a gente tem de usar matrizes. A nossa equação matricial, qual é? A nossa equação matricial é essa daqui, ó. É AX igual a B. Então, eu vou pegar e vou multiplicar A menos 1 vezes o A. Vai ser igual a menos 1 vezes o B. Por que eu faço isso? Porque quando eu multiplicar a inversa pela matriz A, dá a identidade, certo? A matriz identidade. E a matriz identidade vezes a matriz X dá a própria matriz X, tá certo? Então, do lado de cada igualdade, vai ficar a matriz X, que é quem? Que é o X e o Y, tá certo? Vai ficar só isso aqui. Do outro lado da igualdade, vai ficar a multiplicação da inversa pela matriz B. Então, para resolver este problema, basta eu fazer o quê? Basta eu multiplicar a inversa, que é 3 menos 5 menos 1 e 2, pela matriz B. Quem é a matriz B? 18 e 11. Quando eu multiplicar, eu vou encontrar o quê? Uma matriz, que é duas linhas e uma coluna, em que o primeiro valor aqui vai corresponder ao valor do x, e o segundo valor aqui vai corresponder ao valor do y. Vamos lá, vamos tentar fazer. 3 vezes 18 dá quanto? 3 vezes 18 dá 54. 54, ó. Esse vezes esse. 5 vezes 11 dá 55. Então, 54 menos 55. Certo? 3 vezes 18 é a mesma coisa que 60 menos 6. 60 menos 6, 54. Menos 5 vezes 11 dá menos 55. Já fiz essa com essa. Deu a resposta aqui. Agora, essa com essa. Menos 1 vezes 18 dá menos 18. Menos 18. 2 vezes 11 dá 22 positivo. Mais 22. E aí vai ficar como? Ó? Aqui vai dar menos 1. E aqui vai dar quanto? 4. Lembra que eu falei? X vai ser igual a isso daqui. Isso daqui é essa resposta aqui, ó. Tá certo? Então, XY vai ser o quê? Vai ser menos 1 e 4. Tá certo? Foi o que a gente tinha encontrado. X igual a menos 1 e Y igual a 4. Tá certo? Então, a gente consegue fazer essa associação de sistemas lineares e matrizes. Tá certo? Nesse caso aqui foi fácil. Por quê? Porque era um sistema 2×2, então dava uma matriz 2×2. Porque o determinante da matriz dava 1, que facilita quando o determinante da matriz dá 1, certo? Se fosse um sistema 3×3, né, 3 equações, 3 incógnitas, daria para fazer também? Daria, só que aí daria mais trabalho para encontrar o determinante, daria mais trabalho para encontrar a inversa. Só que a gente consegue, né, associar matrizes e sistemas lineares, tá certo? E consegue encontrar a solução tanto usando escalonamento, para resolver os sistemas lineares, quanto usar a matriz inversa e os conhecimentos que a gente tem de matriz para resolver o sistema, tá certo? Então pronto, pessoal, essa foi a nossa aula, tá certo? Sobre sistemas lineares, a gente viu um pouquinho como escalonar,
como classificar e viu como é que a gente pode relacionar sistemas lineares com matrizes, tá certo? A gente tem como encontrar, relacionar sistemas lineares com equação matricial e dá até para resolver. Só que a gente precisa do conceito de determinante e de função de matriz inversa, tá certo? Então pronto, pessoal, por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.